Imagina a seguinte cena na cabeça de quem acompanha a gente hoje. É a manhã de 23 de outubro, as pessoas... Aquela manhã, né? Exato, aquela manhã pesada. As pessoas entregaram todas as suas economias, abandonaram as plantações antes da colheita, fecharam seus negócios, Se despediram de todo mundo. se despediram da sociedade, passaram a noite inteira numa vigília, tipo, com os olhos fixos no céu esperando o fim do mundo e a volta do Salvador. Aham. Mas aí o sol nasce, os pássaros começam a cantar, tudo continua absolutamente normal. Nossa, é de cortar o coração. É brutal. E agora, essas pessoas precisam sair de casa, voltar ao trabalho e encarar os vizinhos que já estão na rua rindo delas. A grande pergunta é, como alguém sobrevive ao que parece ser o maior fracasso teológico e emocional da vida? É uma imagem devastadora mesmo. E o mais impressionante de tudo isso é que, em vez de simplesmente abandonarem a fé, sabe? Em vez de voltarem para a vida secular, um grupo muito sincero encontrou nessa exata decepção O alicerce, né? isso, o alicerce para uma compreensão ainda mais profunda da verdade. É quase um paradoxo. E é exatamente sobre esse momento de crise e também de revelação que a gente vai falar hoje. Então, uma saudação muito calorosa, muito afetuosa a todos os ouvintes do canal Voz do Remanescente. É sempre uma alegria imensa estarmos juntos, né, nessa busca contínua por luz e verdade. Com certeza. E o nosso mergulho profundo de hoje vai explorar o capítulo 22 do livro O Grande Conflito. Aquele capítulo chamado Profecias Alentadoras? Esse mesmo. A nossa missão aqui é entender como o espírito de profecia descreve esse processo todo. Sabe, como a decepção pode não ser um erro de percurso. Mas um instrumento divino, né? Exato, um instrumento de refinamento divino. Para a gente desempacotar isso, como é que esse grupo de pessoas lidou com esse aparente fracasso? Bom, para a gente captar a magnitude disso, a gente precisa se transportar mentalmente para aquele período. A gente está falando primeiramente da primavera de 1844. Certo. O primeiro prazo, né, em que se esperava a vinda do Senhor tinha acabado de passar. A primeira grande frustração. Pois é, havia uma perplexidade profunda no ar. O mundo em volta olhava para esses crentes e declarava, tipo, acabou, é o fim desse movimento. Aham. Mas a resposta prática que eles deram é o que muda toda a história. Eles não tinham uma explicação imediata para o que deu errado, Nenhuma justificativa pronta. nenhuma. Mas eles tinham uma âncora, a certeza absoluta de que Deus os havia guiado até ali. Espera, eu preciso fazer uma pausa bem aqui. Porque quando a expectativa falha de uma forma tão espetacular assim, tão pública, A reação natural é o cinismo. a reação humana é dizer fomos enganados. Isso tudo foi uma ilusão coletiva, acabou. Porque eles simplesmente não aceitaram que erraram a conta e seguiram a vida. Aí que tá a beleza da coisa. Porque a experiência espiritual que eles viveram antes não permitia esse cinismo. Como assim? É que o avivamento que acompanhou a pregação não era um delírio. Era inegavelmente movido pelo Espírito Santo. Teve mudança real, né? Muita. Vidas foram transformadas, pecados foram confessados publicamente, havia uma paz genuína entre os irmãos. Negar que Deus estava naquele movimento? Seria negar a própria conversão. Exatamente. Seria negar tudo que eles sentiram de mais sagrado. Então, a atitude deles foi a mais sábia que alguém poderia ter. Se a Bíblia nos trouxe até aqui, a resposta para o nosso desapontamento tem que estar nela. Faz todo sentido. Eles voltaram para as escrituras, mas com uma fome desesperada por luz, né? Uma fome que só quem está no escuro entende. E é incrível como a palavra parece ter sempre uma mensagem meio escondida, sabe? Que só revela o brilho verdadeiro quando as luzes apagam. Nossa, é verdade. E eles foram ler os profetas do Antigo Testamento, se eu não me engano. Isso. Eles encontraram o livro de Abacuque, capítulo 2, versos de 1 a 4. E o texto dizia algo chocante para a situação deles. Dizia, a visão é para o tempo determinado. Se tardar, espera-o. Se tardar. Uau. Imagina o consolo incalculável ao ler isso. A instrução estava assim perfeitamente adaptada para o estado de indecisão deles. O espírito de profecia relata que essa ordem divina para Abacuque de escrever a visão de forma bem legível sobre tábuas já tinha até sido cumprida, né? Literalmente. Em 1842, Carlos Fichte e Apolo Reio
Tinham criado um mapa profético. Era um mapa ilustrando as visões de Daniel e do Apocalipse. E os pioneiros viram isso como o complemento exato daquela ordem. Só que... Só que ninguém tinha lido as letras miúdas. Exato. A cláusula de atraso, o tempo de tardança, ninguém tinha dado bola para esse detalhe. Pega essa genialidade divina. A profecia dizia claramente: se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Cara, aquele que conhece o fim desde o princípio já tinha providenciado o consolo exato. Séculos antes. Séculos. Prevendo a dor daquele exato momento. E Ezequiel 12 também foi um bálsamo enorme para eles nessa hora, desmentindo aquele ditado popular de que a prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Deus garantiu que a palavra ia se cumprir. Sabe, me vem uma imagem na cabeça agora. É tipo estar na sala de embarque de um aeroporto. Adoro essa analogia. O voo atrasa, o cansaço aumenta, o desespero bate, e alguns passageiros até começam a ir embora, xingando, dizendo que foram enganados pela companhia. E rasgam o bilhete. Isso. Mas aí, alguém mais atento pega o bilhete, lê com mais cuidado e percebe que o aviso da possibilidade de um tempo de espera no saguão já estava impresso ali o tempo todo. A viagem não foi cancelada. A viagem tá de pé. E o detalhe doloroso dessa sua analogia é que enquanto a gente espera na sala de embarque, metade das pessoas no saguão tá rindo da nossa cara, achando que o avião nem existe. Verdade, tem o escárnio de fora. E a demora não foi um erro de cálculo do céu. A pena inspirada é muito clara em mostrar que foi um teste de caráter. Um filtro. Um filtro. E para ilustrar a mecânica desse teste, a gente é direcionado para as palavras do próprio Cristo, a parábola das 10 virgens, lá de Mateus 25. Essa parábola se encaixa como uma luva para o que eles estavam vivendo em 1844, né? Perfeitamente. A saída das 10 virgens ao encontro do esposo representa aquele movimento inicial, aquela reforma impulsionada pela mensagem do primeiro anjo. E todas as 10 tinham lâmpada, certo? Todas, que representam a palavra de Deus. E todas saíram para encontrar o esposo. Até aí, não tem diferença nenhuma entre elas. O grupo parecia uniforme. Totalmente. A narrativa só introduz a diferença vital no momento da demora. O esposo tarda. E é aí, só aí, que a distinção entre as virgens loucas e as prudentes fica visível. E a diferença não estava na empolgação inicial, né? De jeito nenhum. Nem no fato de terem adormecido. Porque todas dormiram. Todas dormiram. A grande diferença, a única diferença que importava na hora do clamor era o azeite. As prudentes levaram azeite extra, as loucas não. É bom a gente aprofundar nisso. O que exatamente é esse azeite na prática para quem está ouvindo a gente agora entender? Porque não é apenas conhecimento intelectual da Bíblia, Não, de forma alguma. O azeite representa a graça de Deus, a regeneração do coração pelo Espírito Santo. uma mudança interna. Isso. As virgens prudentes tinham uma experiência pessoal muito sólida. Era baseada num estudo fervoroso da palavra e numa busca real por intimidade com Cristo. E as loucas? As loucas operavam, como você gosta de dizer, por osmose espiritual. Nossa, pesou. Elas foram movidas por um impulso daquele momento. Talvez estivessem até aterrorizadas, sabe? Com a mensagem solene de que o mundo ia acabar. Medo do inferno? Medo do juízo? Exato. Mas elas dependiam da fé dos irmãos. Elas se satisfaziam só com a luz vacilante daquelas boas emoções temporárias. Faltava raiz. E aí o teste da demora se mostra, brilhante. Doloroso, mas brilhante. Quando a prova chega, o entusiasmo da multidão evapora. E, de repente, o pessoal percebe que ninguém pode emprestar azeite. Não dá para dividir. Fé não é um bem transferível. E olha, essa é uma lição tão vital para os nossos dias, porque a vida espiritual não sobrevive à base das emoções de um grande evento, De um congresso, de um retiro. de um pregador eloquente. A gente não pode se escorar na fé do marido, da esposa, do amigo ao lado. A verdadeira fé exige uma operação genuína da graça no nosso próprio coração. É individual. Durante o tempo de incerteza lá em 1844, quem não tinha uma fundação pessoal na rocha começou a vacilar feio. Na noite escura da provação, cada indivíduo teve de ficar em pé por si mesmo. Mas manter a fé no escuro não acontece no vácuo, né?
Quando as pessoas estão desapontadas, vulneráveis, elas ficam desesperadas por qualquer sinalzinho. Ficam. E é exatamente nesse ponto que a coisa fica extremamente perigosa. Porque o inimigo sabe ler o ambiente melhor do que ninguém. Ah, sem dúvida. Ele é mestre nisso. No verão de 1844, essa tensão da espera abriu as portas para uma das maiores ameaças que o movimento já enfrentou: o fanatismo. Fanatismo. Como isso começou? Alguns ali, cansados da demora e buscando alguma validação imediata, simplesmente rejeitaram a palavra de Deus como guia único e infalível. Começaram a inventar coisas. Passaram a alegar que estavam sendo guiados por sentimentos e impressões supostamente do espírito. Nossa. E o pior é que manifestavam um zelo super cego, sabe? Condenavam com uma amargura terrível qualquer um que discordasse das visões deles. Cara, é uma tática clássica de sabotagem. O espírito de profecia é super claro ao expor como Satanás opera nesses momentos. Ele é chamado de acusador dos nossos irmãos, né? Exatamente. O príncipe do mal, ele disputa cada polegada de terreno celestial. Se ele não consegue parar o movimento do lado de fora com o escárnio da sociedade, ele tenta destruir de dentro para fora. Causando divisão. Sim, ele introduz essas pessoas de espírito mais desequilibrado no meio dos crentes, justamente para exagerar os erros, gerar uma histeria e expor a verdadeira causa de Deus ao ridículo. E a história prova que esse é o modus operandi dele, né? Sempre foi. Ele fez exatamente isso com o apóstolo Paulo nas primeiras igrejas. Trazia falsos irmãos para semear confusão e doutrinas estranhas. Fez com Lutero também. Muito. Causou uma angústia imensa a Martinho Lutero durante a Reforma. Levantou um bando de fanáticos que diziam que ouviam a Deus diretamente e que a Bíblia não importava mais. É sempre a mesma tática. Usou contra João e Carlos Wesley também. Sempre que Deus inicia uma obra de despertamento, Satanás manda os agentes dele para desviar o foco. Mas o interessante é ver como Guilherme Miller e os líderes reagiram. Eles tiveram uma postura admirável. Não recuaram nenhum milímetro. Nenhuma concessão. Miller foi muito categórico. Ele dizia que todo espírito deve ser provado pela palavra. Ele usou aquela regra de ouro: por seus frutos os conhecereis. Miller entendia profundamente que o Espírito de Cristo não produz caos. Não existe isso. Ele conduz a uma vida reta, piedosa, sóbria. Sóbria. Essa é a palavra. Não há movimentos desordenados ou histeria de igreja. Ele ensinava que a piedade verdadeira se vê no olhar humilde, em atitudes de amor, e não num monte de ruído excêntrico. A palavra de Deus e o Espírito Santo sempre vão concordar. Invariavelmente. E isso levanta um ponto super importante para quem nos ouve. A mera presença de fanáticos no meio de um movimento não invalida a mensagem. Perfeito. Sabe, da mesma forma que a traição de Judas não invalidou os apóstolos. O inimigo plantar joio não transforma o trigo em erva daninha. Nunca. O trigo continua sendo trigo. E sabe o que acabou dissipando essa nuvem terrível de fanatismo? Não foi bater boca, né? Não. Não foi um mero debate exaustivo entre eles. O que varreu a confusão foi o poder de uma nova e profunda compreensão profética. A nova luz. Isso. Eles continuaram estudando e então fizeram uma descoberta cronológica e tipológica absurda em relação aos 2.300 dias lá do livro de Daniel. Vamos detalhar essa mecânica, isso é fascinante. A gente está falando do decreto do rei Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, que é o ponto de partida da profecia, certo? Correto. Inicialmente, eles achavam que esse prazo de 2.300 anos tinha começado no início do ano 457 a.C. Eles contaram a partir da primavera. Mas qual foi a grande descoberta que fez eles mudarem a data e que dissipou o fanatismo? Eles perceberam, fazendo um estudo bem meticuloso do livro de Esdras, que o decreto do rei só entrou em vigor de verdade quando Esdras chegou em Jerusalém. Claro, a execução do decreto. Isso. Quando ele chegou e restabeleceu o governo civil e religioso de fato. E isso não aconteceu no início daquele ano. Aconteceu no outono de 457 a.C. E aí a matemática muda tudo. Muda a conta inteira. Se você avança 2.300 anos inteirinhos a partir do outono de 457 a.C., você não vai cair na primavera de 1844. Você é levado inescapavelmente para o outono
de 1844. Cara, essa correção cronológica é brilhante por si só, mas a genialidade que o espírito de profecia relata vai bem além da matemática. Entra na tipologia do calendário judaico, e essa parte é de arrepiar. É a minha favorita. O raciocínio deles foi o seguinte: o sistema de sacrifícios e de festas do Antigo Testamento era uma sombra das coisas futuras, dos eventos que o Messias ia cumprir. E como foi que Jesus cumpriu as festas da primavera, no primeiro advento? Com precisão de relógio atômico, sem tirar nem pôr. A morte do Cordeiro Pascal tipificava a morte de Cristo, né? Sim. E Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, foi crucificado no exato dia e mês da Páscoa judaica. O molho das primícias, que era movido perante o Senhor, representava a ressurreição. E quando ele ressuscitou, No exato dia da festa das primícias, os símbolos da primavera se cumpriram literalmente. ou seja, a conclusão lógica que eles chegaram é inevitável. Se o primeiro advento de Cristo cumpriu os símbolos da primavera com precisão matemática de dia e mês, Os eventos do segundo advento teriam que fazer a mesma coisa com as festas do outono. exatamente, eles olharam para o serviço do santuário terrestre no outono, e o evento central era a purificação do santuário. O famoso dia da expiação. Isso, que ocorria sempre no 10º dia do 7º mês do calendário religioso judaico. E quando eles fizeram a conversão desse dia lá para o calendário gregoriano, naquele ano específico, de 1844, adivinha? Caiu no dia 22 de outubro. 22 de outubro. A conta fechou perfeitamente. E como eles acreditavam erroneamente, claro, que o santuário a ser purificado era a própria terra e que a purificação ia ser feita com o fogo da vinda de Cristo. Eles não tinham dúvidas. Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. E essa proclamação virou o que a gente conhece como o clamor da meia-noite, ecoando aquela frase das virgens: "Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro." O impacto disso, nossa, foi avassalador. O fanatismo simplesmente sumiu, como o espírito de profecia diz, derreteu como geada matutina perante o sol. Porque não tinha espaço para histeria numa mensagem tão solene. Ninguém estava preocupado com manifestações excêntricas, as marcas agora eram um profundo exame de coração. Confissão de pecados reais. Desapego total das coisas do mundo. A história conta que lavradores abandonaram as colheitas no campo, mecânicos deixaram as ferramentas em cima da bancada. A urgência era compartilhar essa advertência. Isso mostra o poder impulsor do Espírito Santo ali. Não era a oratória humana manipulando as massas. As pessoas buscavam toda manhã a certeza de que estavam aceitas por Deus. Uma intimidade palpável com o céu. O que torna os eventos seguintes, que é o nosso ponto de partida de hoje, ainda mais dilacerantes. O dia 22 de outubro chegou. Eles aguardaram com a mais pura confiança que um ser humano pode ter. E o dia acabou. O relógio bateu meia-noite e o céu continuou em silêncio. Jesus não voltou. Foi o segundo e, sem dúvida, o maior desapontamento. O relato da pena esperada menciona o choro profundo daqueles fiéis. Foi uma dor tão imensa que eles sentiram exatamente o que Maria sentiu lá no túmulo de Jesus, lembra? Quando ela chorou dizendo: "Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram." Exatamente essa dor. Uma orfandade espiritual. E aqui quem está nos acompanhando deve estar se fazendo um questionamento bem pesado agora. Eu preciso jogar isso na mesa. Vamos lá. Se Deus estava, de fato, guiando aquele movimento, se o Espírito Santo estava presente ali, transformando o coração daquelas pessoas, por que Deus permitiu que eles entendessem o evento de forma tão tragicamente errada? É a pergunta que não quer calar, né? Por que deixá-los passar por uma humilhação pública tão gigantesca? Isso não faria de Deus o autor da confusão? É a pergunta mais natural a se fazer quando a gente olha para isso de fora. Mas o espírito de profecia responde isso de um jeito magistral, traçando um paralelo teológico maravilhoso com a experiência dos próprios discípulos. Na entrada triunfal, né? Isso. Pensa nos discípulos. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, a multidão estendeu os mantos, cantou hosana nas alturas. Eles estavam cumprindo com exatidão a profecia lá de Zacarias 9. Exato. A mensagem que eles estavam proclamando estava correta.
O tempo profético estava correto, mas qual era o problema gigantesco ali? A expectativa do evento. Eles tinham certeza absoluta de que Jesus ia expulsar o Império Romano, E ao se livrar da opressão, que ele ia sentar no trono de Davi, ali fisicamente, e reinar. Mas dias depois ele estava morto numa cruz. a esperança deles foi esmagada naquela cruz. Eles pregaram a mensagem certa, cumpriram a profecia exata, mas interpretaram mal a natureza do evento. Eles não entenderam o sacrifício e o reinado espiritual que Cristo tinha vindo estabelecer. O paralelo é perfeito. É absoluto. Os crentes de 1844 pregaram a mensagem exata no tempo exato. A data de 22 de outubro, apontando para a purificação do santuário, estava matematicamente e tipologicamente correta. Deixa eu ver se a gente consegue sintetizar a profundidade disso. Eles acertaram o quando. O tempo estava cravado, mas erraram o quê? Exato. Acharam que o santuário era a terra. E que a purificação era o fogo do fim do mundo. Mas a Bíblia ensina que existe um santuário celestial. Lá no céu. Então, no dia 22 de outubro, o evento previsto nas profecias de fato aconteceu, mas não na terra, no céu. Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para iniciar a fase final do ministério dele. Precisamente. O tempo estava certinho, a natureza do evento foi mal compreendida e sobre o porquê de Deus permitir o erro, isso foi um teste purificador. Para peneirar as motivações. Sim, pensa na mensagem de Jonas em Nínive. Jonas pregou ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A cidade não foi destruída. Mas a mensagem alcançou o propósito divino, salvou os corações, gerou arrependimento, mesmo que o evento final não fosse o que Jonas imaginou. Se os mileritas soubessem desde o início que a terra não seria destruída, que era só uma mudança de fase no céu, o nível de consagração e purificação profunda que eles tiveram simplesmente não teria acontecido. Nem de longe. O teste serviu para separar o joio do trigo, serviu para revelar quem estava no movimento só por medo do inferno e quem amava genuinamente o Salvador e a sua palavra. Guilherme Miller, mesmo no meio daquela dor esmagadora, manteve uma dignidade incrível. Ele chegou a declarar que se tivesse que viver tudo de novo, com as mesmas evidências, ele agiria da mesmíssima forma. Porque ele sabia que o dedo de Deus estava ali, ele viu o poder transformador na vida daquelas milhares de pessoas. E para os sinceros que restaram depois desse vendaval, a grande âncora foi encontrada lá no livro de Hebreus. Capítulo 10. Isso. No meio daquela escuridão de zombarias dos vizinhos, as escrituras funcionaram de novo como um farol. O texto dizia, não rejeiteis, pois, a vossa confiança que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Uau! A única segurança deles era se apegar com unhas e dentes à luz que já tinham recebido. E esperar com paciência. Porque se eles recuassem agora e dissessem para um mundo, tudo foi uma ilusão, fomos bobos, eles estariam negando a ação inegável que o Espírito Santo fez na vida deles. É uma lição monumental de resiliência. O que a experiência de 1844 nos ensina na prática é que a verdadeira fé não é um caminho asfaltado, cheio de garantias, onde a gente nunca se decepciona. Longe disso. Fé real não é isenta de dor, de lágrimas ou de uma baita confusão momentânea. A verdadeira fé é aquela que se recusa a soltar a mão de Deus, mesmo quando a gente não consegue entender absolutamente nada do roteiro que ele está escrevendo. É verdade. E se você me permite, eu queria complementar essa ideia com uma imagem visual muito poderosa. Por favor. Uma analogia que ajuda muito a sintetizar todo esse processo doloroso. A analogia da tapeçaria do mestre tecelão. Essa é fantástica. Imagina que toda a nossa jornada espiritual, tanto a nossa hoje quanto a dos pioneiros lá atrás, é como se a gente tivesse de pé, olhando para o lado avesso de uma tapeçaria gigante. Aquelas tapeçarias bem elaboradas. E do lado avesso, tudo que a gente vê é um completo caos, né? Só confusão, fios emaranhados, nós mal feitos, pontas soltas penduradas, cores escuras que parecem não fazer o menor sentido juntas. Quando um desapontamento brutal atinge a gente, quando o tempo de Deus parece atrasar de uma forma cruel a nossa visão limitada, diz que a obra está arruinada,
que aqueles nós feios são erros que não têm mais conserto. Mas é aí que a promessa da pena inspirada nos chama a ter a paciência dos santos. Porque do outro lado da tapeçaria, o grande mestre tecelão está criando uma obra de arte impecável. O que para os pioneiros na manhã de 23 de outubro pareceu um terrível fio solto e feio, A história revelou que era a cor exata, tecida no lugar exato e na hora exata para dar a textura e a profundidade para a majestosa verdade do santuário celestial. A dor e o atraso forjaram o caráter do povo remanescente. é uma perspectiva totalmente transformadora. O desapontamento não foi um erro, foi uma parte essencial do desenho. Com certeza. E isso nos leva a uma reflexão final que a gente precisa botar na balança e que eu queria deixar com todos que estão nos acompanhando agora. A gente olha para eles e acha maravilhosa a resistência deles diante daquele atraso divino. Mas e nós, hoje? Pois é, a gente vive na era da gratificação instantânea. Total. A gente fica irritado se um vídeo na internet demora 5 segundos para carregar. A gente sofre se uma mensagem não é respondida em 10 minutos. É a cultura do imediatismo. Então a pergunta provocativa que a gente precisa se fazer é: será que o nosso conforto moderno e essa exigência absurda por respostas imediatas não estão destruindo silenciosamente a nossa capacidade de suportar a tardança do esposo? É algo para se pensar muito seriamente. Como a gente se comportaria se a resposta divina para as nossas orações demorasse não dias, mas décadas? Será que o imediatismo que a gente vive não é o maior inimigo da formação do nosso azeite pessoal para as nossas lâmpadas? Não dá para comprar azeite por aplicativo de entrega, né? Tem coisas que só o tempo com Deus constrói. Pega essa visão. Que cada um de nós possa buscar na rocha firme das Escrituras o seu próprio suprimento, o seu próprio azeite, aprendendo a confiar no mestre tecelão, mesmo quando a nossa visão só consegue enxergar o avesso da história. O tempo determinado certamente não tardará. Não tardará. Amém. Um abraço bem forte para todo mundo e que o Senhor nos guie até o nosso próximo mergulho profundo nas verdades da palavra.